Boa noite. Pra quem tava se perguntando, eu tô bem sim. Ainda tô tomando um pouquinho de sertralina todo dia. Tô fazendo desmame de 75 para 50 miligramas. Até aí tudo bem. Mas eu venho hoje aqui, na verdade, assim, tirei um tempinho pra poder falar de um assunto que eu acho que afeta muita gente que toma medicamento de uso contínuo, que é o preço dos medicamentos, né, gente? E o mês de abril costuma ser quando tem esse reajuste. Geralmente dia 1º de abril, hoje é dia 19, eu sei que já passou, mas enfim, tô aqui falando disso. E sobre o que eu e o meu médico a gente decidiu fazer para poder tentar ajudar um pouco essa situação. O que acontece? Quando eu estou mal, eu chego a 150 miligramas de sertralina. E o remédio que eu sempre tomei desde o início foi o Acert, que é um similar. Então, a gente, assim, se for falar de similar, genérico e de marca, para sertralina, e eu só vou poder falar de sertralina aqui agora, porque é o único que eu tomei, que eu tenho experiência, e sobre ele eu falo com o meu médico, os outros eu não falo. A sertralina, ela foi descoberta pela Pfizer, foi desenvolvida pela Pfizer, e então o remédio de marca mesmo, o original, era da Pfizer e se chama Zoloft. Só que se vocês forem buscar o preço do Zoloft, vocês vão, assim, ter um mini ataque cardíaco até, porque é mais de R$200 uma caixa de 30 comprimidos de 100 miligramas. Então, imagina, faz as contas, se você for fazer um tratamento que vai durar um ano com 150 miligramas e às vezes 200 miligramas, imagina o quanto você vai gastar. Então, assim, sua ansiedade aumenta mais ainda, porque você tem que gastar uns R$300 por mês só com o remédio. Então, imagina. Então, deu pra vocês terem uma noção, assim, nessa variação do preço, né? Quando você vê o remédio de marca, pelo menos a sertralina, o preço realmente é muito diferente, é muito acima. Quando a gente compara com outras marcas de sertralina, dos similares, que são Tolrest, Serenata e Acert, que é o que eu tomo, você vê que os preços eles diminuem um pouco, mas continuam altos. Agora, quando você compara com os genéricos, aí a coisa muda muito. Muito diferente, tipo, é muito diferente. Eu tô pagando agora, que eu troquei pro genérico da mesma fabricante do Acert, eu tô pagando um quarto do que eu pagava. É assim, é uma diferença absurda quando a pessoa tá tomando uma dose alta. Eu sei que eu tô fazendo um desmame, eu vou ficar em 50 miligramas, eu não sei quanto tempo, mas assim, é algo que pesa no bolso e a cada ano vai ficando cada vez mais caro. Então assim, pelo menos eu não posso me dar o luxo de ficar gastando sempre com remédio se eu tiver a opção de gastar um pouco menos. Então, eu conversei com o meu psiquiatra e, assim, algo que a gente realmente tem que conversar, porque não é tão simples, assim. Você trocar a marca de um remédio, você vai estar trocando a natureza, assim, algumas características da fórmula dele. O princípio ativo é o mesmo, só que a forma com que ele é produzido, os ingredientes exatamente, assim, além do princípio ativo, e acho que a conformação, assim, a formação da molécula... Enfim, alguma coisa muda quimicamente e na composição e isso afeta a sua absorção. Então tem gente que não se dá bem, por exemplo, com remédios genéricos e se dá bem com o de marca. Então é algo que a pessoa tem que tomar muito cuidado. Se você está, por exemplo, se tratando por causa de um episódio grave, algo complicado, tipo uma síndrome do pânico, algo pesado mesmo, você trocar do nada é uma péssima ideia. Então é algo que tem que ser muito bem pensado e planejado com o psiquiatra. O que o meu psiquiatra fez? E eu conversei com ele. Eu estava bem, a gente já estava pensando em fazer um desmame. Só que, junto a esse desmame, eu sugeri a ele, olha, e no caso do Acert, o Acert já foi da Eurofarma.
E o que eu tô tomando agora é o genérico, que é produzido pela Eurofarma. O que acontece? O Acert, ele atualmente é produzido pela Momenta. A história do Acert é o seguinte: o Acert, quando eu comecei a tomar, ele era produzido pela Eurofarma, esse laboratório. E um tempo depois, ele começou a ser produzido pela Momenta. E eu achava que fosse algo totalmente diferente. Depois eu descobri que a Momenta, na verdade, é parte do grupo da Eurofarma. E aí eu continuei tomando o Acert, só que eu percebi que o genérico da Eurofarma, não da Momenta, né? Porque agora a Acert é da Momenta, que é tipo outro setor da Eurofarma. O genérico do Acert, o cloridrato de sertralina da Eurofarma era muito mais barato, muito, era absurdamente. Então eu comecei a me sentir meio besta, sabe, assim, se é a mesma empresa que está produzindo, e eu já consumia o Acert quando eu era da Eurofarma, então assim, não deve ser tão diferente. Então eu propus isso daí ao meu psiquiatra, e ele fez o seguinte, ele sugeriu, ou eu tentar, já que eu estou estabilizado, ou eu tentar tomar dia sim, dia não, o Acert, dia sim, dia não, o genérico, para eu testar, para eu ver se tem alguma diferença. Ou eu tentar, assim, ir trocando aos pouquinhos o Acert pelo genérico. De que forma? Por exemplo, eu estava tomando 75 miligramas. Então, eu comecei a fazer assim, 50 miligramas de Acert, 25 miligramas do genérico. E aí, eu fui vendo como é que eu fui evoluindo, sabe? Realmente, assim, eu senti uma diferença. Eu não posso dizer que não senti, eu me senti um pouquinho mais ansiosa. Eu não sei qual diferença tem exatamente, não tenho a menor ideia. Eu senti uma certa diferença. Então, mas assim, eu consegui prosseguir até tirar totalmente o Acert e trocar ele pelo genérico. Então, assim, atualmente eu só tô tomando genérico, eu consegui tirar totalmente o Acert. E a economia é brutal, assim. E agora que eu só tô tomando genérico, eu não sinto mais nenhuma diferença. Eu tô super bem. Inclusive, eu já tô fazendo a transição para 50 miligramas. Que na verdade, primeiro eu fiz a transição de 75 miligramas do Acert pro genérico. E agora eu tô tirando esses 25 miligramas a mais. Então, eu só vou tomar 50 miligramas do genérico por um tempo. Até, enfim, eu tô tentando fechar um diagnóstico de uma outra coisa, que a gente tem uma suspeita, e caso isso seja, assim, diagnosticado mesmo, aí talvez eu mantenha os 50 miligramas por um tempo, vai depender. Porque seria, na verdade, assim, eu tô investigando para ver se eu tenho traços de autismo, e de acordo com isso, eu teria que ver como é que eu vou administrar minha ansiedade. E aí eu vou levar essa informação para o psiquiatra e aí ele vê o que é melhor. Talvez seja melhor eu manter por muito tempo uma dose baixa, tipo 25, 50. É algo que eu realmente acho que a gente não pode decidir nesse momento. Mas, já que é uma possibilidade de eu ter que tomar por muito tempo e todo ano aumenta o preço, eu realmente eu tentei me libertar da marca e ir pelo genérico. Mas, assim, foi algo bem pensado, então eu não acho que seja algo que vocês têm que decidir do nada, e especialmente não decidir trocar 100% do nada. Isso daí eu acho que é a receita para o fracasso. Porque seria como se você começasse a tomar uma dose diferente do nada. A gente não sabe qual a absorção de tal marca ou do genérico dela. Então, vai variar o seu nível de serotonina e, enfim, você vai sentir essas mudanças. Eu senti, então, eu imagino que vai sentir. O que eu sei é que tem alguns laboratórios que eles têm remédios de marca e tem o genérico deles. Eu ainda não sei, eu dei uma pesquisada, eu ainda não sei se a qualidade é a mesma, se é a mesma coisa, sinceramente eu não sei. Às vezes talvez seja só uma jogada de marketing, mas eu não tenho esse conhecimento. Eu sei que, por exemplo, a Axê, ela tem a biosintética que faz genéricos, a Momenta mesmo tem a Eurofarma, alguns exemplos assim de farmácias que elas têm tanto o de marca quanto que seria o similar, né, na maioria das vezes, quanto o genérico. Então, assim, eu me pergunto, se você troca dentro da mesma produtora, do mesmo laboratório, se você troca o de marca pelo genérico, será que muda muito?
E se muda, eu acho que é melhor do que trocar para um genérico de outra marca, né? Ao meu ver, assim, eu tô pensando por alto e conversando com o meu psiquiatra, enfim, a gente decidiu testar. Deu tudo certo, então eu passei do Acert pro cloridrato de sertralina da Eurofarma, deu tudo certo comigo. Até agora tá tudo bem, acredito que não vai ter muito problema. Mas é isso, gente. Eu acho que a gente tem que considerar isso e a gente tinha que falar mais sobre isso, porque não é barato. Tratamento para ansiedade não é barato. Eu não sei qual é o valor da fluoxetina, eu até esqueci o nome dos outros. Estalopram, né? E dos outros. Eu sei que Rivotril é muito barato. E assim, a gente tem um problema tão grande econômico no país que as pessoas preferem até... Não é só por causa de ignorância, falta de conhecimento, mas as pessoas muitas vezes não conseguem bancar um tratamento com um antidepressivo a longo prazo. O SUS ele dá, só que eu acho que não são todos os postos de saúde que têm acesso a isso. Eu já vi nos meus comentários que algumas pessoas conseguem pelo SUS e tem outras pessoas que perguntam como é que elas fizeram isso, porque parece não ser tão fácil de achar. Então, como é um medicamento que você tem que tomar todo dia, encarece muito a vida da pessoa. Imagina você ter que gastar R$300 por mês para você se manter funcional. Eu sei que tem muitas condições, muitas síndromes, muitos problemas médicos que têm custos altíssimos e isso daí não chega perto deles, mas é um peso pro bolso e algo que inclusive aumenta a nossa ansiedade, né? A gente acaba se cobrando melhorar, porque assim, além do remédio vem a terapia, vem o psiquiatra, os custos vão se somando, né? Então, assim, tentar reduzir ao máximo, na medida do possível, e tentando não afetar o tratamento dessa forma, né? Então, é isso, foi meio que um desabafo e algo pra gente pensar, né? Antes de iniciar o tratamento, e acho que eu mencionei isso daí até no vídeo da sertralina, acho que o número 1, é algo que a gente tem que levar em consideração. A disponibilidade do remédio na região, que às vezes falta mesmo, alguma marca falta. Inclusive, eu até percebi que esse genérico da Eurofarma é mais difícil de achar do que o Acert. Então, tô vendo que eu vou ter que estar sempre com um estoquezinho assim, já de emergência. Não é a mesma coisa. Porém, né, ele custa 1/4 do valor, então, por mim tá tudo bem, eu abro mão disso. E o preço, porque é algo a longo prazo, né? Então, a gente não quer ninguém abandonando o tratamento porque não tá conseguindo pagar. Isso daí seria pior do que a pessoa começar já desde o início tomando um genérico e aí ajustar a dose de acordo com isso. Mesmo que seja uma dose mais alta, às vezes compensa, se funcionar especialmente. Mas conversem com seus médicos e é isso, esse foi meu relato. Espero que todo mundo esteja bem. Eu vou tentar fazer mais vídeos, eu tô trabalhando pra caramba, então eu não tô com muito tempo, mas eu vou tentar, de verdade. Especialmente se vocês tiverem sugestões de temas, assim, que a gente possa falar. Eu adoraria saber, porque eu não tô com muita criatividade de temas, assim. Então é isso. Um abraço, galera. Qualquer coisa, deixa nos comentários. Eu respondo todos, leio todos. E é isso, a gente se fala por aqui. Abraço.